casa, o pastor Gabriel, algumas famílias só, 3 famílias, e hoje nós estamos aqui, vamos para o nosso 5º ano, tudo para a honra e glória do Senhor, e esse mês nós estamos comemorando. Semana que vem nós vamos estar aqui sendo ministrados pelo pastor José Antônio, pai do nosso querido Joel, que vai estar aqui conosco, louvando, pregando. E no dia 22 e 23 teremos a nossa conferência de aniversário. Amém? Vai ser lindo. Vamos estar aqui com alguns convidados. Vamos ter aqui o João Neves, que vai vir tocar o sax com a sua banda. Teremos o pastor Odinal Aguiar, que vai estar trazendo a palavra. Vamos ter um jantar maravilhoso no sábado e no domingo. E vamos ter um bolo em comemoração aos nossos 5 anos de Igreja Batista Jesus 1. Amém? Então não falte, marque na sua agenda, dia 22 e 23 de novembro. Vamos estar aqui fazendo uma festa linda para a honra e glória do nosso Senhor, porque Ele tem nos sustentado até aqui. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos precisando de voluntários para o nosso ministério infantil, para o nosso ministério de louvor. Então, se você quiser nos ajudar em algum ministério, nos procure no final do culto. Procure o William, que é líder do louvor. Procure a Mari, que é líder do nosso ministério infantil. Vocês sabem que aqui nós valorizamos muito o nosso ministério infantil. Costumo dizer que ministério infantil não é depósito de criança. Ali as crianças são ministradas, tem culto, os professores se dedicam. Durante a semana eu vejo lá elas preparando, preocupadas com o que vão ministrar. Hoje, eles fazem a ceia deles lá em cima, são ministrados. Nós estamos precisando de ajuda. A escala já estava apertada, então se você puder nos ajudar, sabe, elas se desdobram, Luana, Maia, Sânio, para estar lhe dando o seu melhor, a Ângela. Então, se você puder nos ajudar, nos ajude, né? Por alguns motivos, né? Algumas professores tiveram que se afastar, a Rafane está com o neném novo, né? A Luana está com aquele neném novo. Então, se você puder nos ajudar, irmão, nos ajude no Ministério Infantil, amém? Precisamos muito da sua ajuda. E como é o mês do nosso quinquênio, essa semana eu estava orando, nós tivemos a nossa reunião dos homens. Na sexta-feira foi bênção. Tivemos aqui um mocotó. Os irmãos saem daqui pesado. Foi bênção. Mas o Senhor falou conosco através de uma palavra específica para os homens. E todos os meses nós temos uma reunião dos homens. Espero que as mulheres também façam uma delas, para ter esse momento de papo de homem, conversa de homem. Foi muito bom. Eu estava orando essa semana sobre o que falar hoje à igreja, no mês em que nós completamos 5 anos de Igreja Batista Jesus. E confesso aos irmãos que essa semana foi complicada. Às vezes eu tenho a mensagem bem antes, eu venho trabalhando nela, mas hoje o Senhor foi mudando, e Ele me deu uma palavra que está no livro de Atos, capítulo 2, se você puder abrir. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No Novo Testamento tem Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, livro histórico do Novo Testamento. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 42, e diz assim, o subtítulo do texto diz assim, como viviam os convertidos. Verso 42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva, que é eficaz. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, Senhor. Eu não tenho nada para entregar para esse povo, mas o Senhor tem.
peço que o Senhor multiplique os 5 pães e 2 peixes nessa noite. Que o Senhor nos alimente não com o pão que nós podemos a ter fome, Pai, com uma comida física, mas que o Senhor nos alimente da Tua palavra, Senhor. Uma palavra que gere em nós frutos do Espírito. Uma palavra que germine em nosso coração e proporcione uma metanoia, uma mudança de mentalidade, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. Fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando nós começamos a ler Atos dos Apóstolos, nós começamos a ver talvez o que é ser igreja. Esse mês nós completamos 5 anos de Igreja Batista Jesurum, e eu refletindo no que queria pregar, o Senhor me trouxe esse texto de Atos dos Apóstolos, porque eu tenho refletido sobre que igreja nós queremos ser. Eu tenho falado aqui, e por onde eu vou pregar, que cada vez mais vai ficar nítido 2 igrejas. Uma igreja que atende aos desígnios do mundo e uma igreja que atende o propósito do reino. Cada vez mais fica nítido isso. E nessa noite eu quero refletir com os irmãos sobre o tema uma igreja saudável. O que é ser uma igreja saudável? Uma igreja segundo o coração de Deus. Porque igreja somos nós. Igreja não é o pastor. Igreja não são os diáconos. Igreja somos nós. Quando eu e você, nós nos reunimos aqui com um único propósito, nós somos igreja. Igreja não são essas 4 paredes. Igreja não é uma placa, não é uma denominação, mas igreja é a reunião dos santos. A igreja somos nós. E quais as marcas de uma igreja saudável? Atos dos Apóstolos tem muito a nos falar. Atos dos Apóstolos é aquele livro que quando nós lemos nos enche de emoção. É maravilhoso, porque Jesus havia morrido, ressuscitado no 3º dia, e ele havia falado com seus apóstolos: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Havia uma promessa de João Batista que ele falou assim: olha, eu vos batizo com água, mas virá alguém que vos batizará com fogo. Então aqui estão os discípulos, estão os apóstolos reunidos, assim como Jesus falou. Eles estão lá em Jerusalém. E nós vemos aqui logo no 1º capítulo que eles estão reunidos. Eles começam ali a se reunir, eles escolhem Matias no lugar de Judas Iscariotes. E a palavra de Deus vai dizer que eles se reúnem no cenáculo, cumprindo a ordenança de Jesus. E o texto vai nos dizer que unanimemente eles se reúnem em oração. Repita comigo, em oração. Os discípulos estão reunidos no cenáculo e eles estão orando. E por 10 dias eles oram sem cessar. E é lindo que quando nós lemos o capítulo 2 vai dizer que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, irmãos, eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. Veio um som do céu como de um vento impetuoso, encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Cumpriu-se a promessa. Eles são cheios do Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas. Há ali sinais da manifestação do poder de Deus. E é lindo que o texto vai dizer que a multidão se aproxima e começa a perguntar: o que é isso? Eles estão embriagados? O que está acontecendo com eles? Então vem o apóstolo Pedro. E ele começa a pregar para aquela multidão: olha, eles não estão embriagados, não. Isso é a promessa de Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. É a promessa do Espírito Santo sobre eles. Eles estão cheios de algo muito maior. Eles estão cheios do Espírito Santo. E ele começa a dar uma mensagem cristocêntrica. E é lindo, irmãos, que ele, com toda a autoridade do Espírito Santo, 3.000 almas se convertem na primeira pregação de Pedro. Sabe o que é isso, irmão? Em uma única pregação, 3.000 pessoas se converterem. É isso que aconteceu. Essa igreja está cheia do Espírito Santo.
Essa igreja está cheia do poder de Deus. E começa ali, na Judéia, uma área pequena, a pregação do Evangelho. Essa igreja vai crescendo, impacta. Roma é alcançada, a Ásia é alcançada e o Evangelho chega aqui, a mim e a você. Começou através de Jesus. Ele reúne 12 apóstolos e esses 12 apóstolos, cheios do Espírito Santo, começam a pregar e impactam o mundo. A ponto de hoje nós estarmos aqui reunidos através dessa pregação. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer obrigado, Senhor. Mas quais são as marcas dessa igreja? O que essa igreja tem para ela pregar o Evangelho há 2025 anos atrás e chegar aqui até nós, vivendo esses frutos? O primeiro ponto que eu quero destacar nesse texto é que ele começa no verso 42 dizendo: e perseveravam. A chave exegética desse texto é perseverança. A vitalidade dessa igreja, a primeira característica dessa igreja saudável é que era uma igreja que perseverava. E talvez uma das coisas que mais faltem para a nossa geração é perseverança. Se tem algo que tem faltado na igreja contemporânea é perseverar. Tudo nos para. Tudo faz com que nós paramos de caminhar, paramos de buscar. Mas o texto está dizendo para mim e para você que uma característica de uma igreja saudável, a primeira característica é perseverar. É um mundo onde as nossas relações elas são balanceadas por qualquer coisa. Em um mundo onde qualquer coisa nos para, onde há uma instabilidade política, uma instabilidade das nossas relações, nós precisamos perseverar. Se nós queremos ser uma igreja saudável, nós precisamos pegar essa palavra e trazer para o nosso ser, que é perseverança. Mas perseverar em quê, pastor? O texto vai nos dizer. Ele começa dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A primeira característica para nós sermos uma igreja saudável, uma igreja que quer viver um avivamento, uma igreja que quer viver a vontade do Senhor, uma igreja que impacta o mundo, impacta o bairro, essa cidade, é ser uma igreja fiel à palavra de Deus. Uma igreja que zela pela palavra. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: uma igreja que zela pela palavra. Embora as heresias se levantassem, havia heresias que tentavam a todo momento destruir a palavra, os escritos dos apóstolos. Embora nós convivamos hoje com até mesmo pastores que querem atualizar a Bíblia, o texto está dizendo para mim e para você que esses homens, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E nós precisamos perseverar na palavra de Deus. Nós precisamos zelar pela palavra de Deus. Impérios tentaram destruir essa palavra, irmão. Tentaram esconder essa palavra. Tentaram destruir a Bíblia, mas essa palavra atravessou os séculos, chegou aqui, está na minha mão e na sua mão, e nós precisamos zelar por isso. Porque essa palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. E muitas vezes nós estamos negligenciando a palavra de Deus. Se a Batista Jesuruma ela quer ser uma igreja saudável, se você quer ser um cristão saudável, alguém que vive os propósitos de Deus, você precisa zelar pela palavra de Deus. Eu pergunto, não vou constranger ninguém, mas essa pergunta somente para ficar no seu coração, na sua mente. Será que essa semana você pegou essa palavra para ler? Será que como está a nossa relação com a palavra de Deus? Será que nós temos buscado
resposta para as nossas lutas, para as nossas batalhas. Porque a nossa relação com a palavra vai dizer como vai ser a nossa caminhada. É como um médico que, se ele não ler ali os seus livros, ele não vai saber receitar um remédio, ele não vai saber fazer um diagnóstico. Se nós não pegarmos essa palavra e mergulharmos nessa palavra, nós não vamos ser uma igreja saudável. Eu sempre gosto de trazer a reflexão do filme O Livro de Eli. Se você não viu esse filme, assista esse filme, O Livro de Eli. Um filme muito bom com Denzel Washington. Ali o mundo havia passado por uma guerra. Todos os livros haviam se perdido. E o Eli carrega o último exemplar da Bíblia Sagrada. E há um vilão querendo de qualquer forma pegar esse livro, porque ele queria usar esse livro para o mal. E o Eli carrega ali a última Bíblia. E de repente, no meio do filme, o Eli perde a Bíblia. E todos nós pensamos, e agora? O Eli perdeu a Bíblia. Mas quando chega no final, ele continua a sua caminhada, ele chega no local seguro. E ali onde estava sendo reimpresso todos os livros, o Eli começa a agitar toda a sua Bíblia na cabeça. Porque o Eli tinha guardado no seu coração, na sua mente, a palavra do Senhor. Ele meditava nela de dia e de noite. E eu pergunto a você, será que você tem essa Bíblia gravada no seu coração, na sua mente? Se perdesse essa palavra, se perdesse esse livro, será que ela estaria gravada no seu coração? Porque essa palavra, irmão, que gera fé em nós. Não é à toa que o Salmo vai dizer: bem-aventurado um homem que não vive segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, cujas folhas não murcham, e dá um fruto no tempo certo. E por que nós não estamos vivendo permanência, constância, frutos? Porque tem faltado a palavra. Ela é a verdade absoluta, ela não muda, ela é a palavra de Deus a qual nós temos que estar ancorados. E se nós queremos ser uma igreja saudável, nós precisamos estar firmados na palavra. Repita comigo: firmados na palavra. Segundo, uma igreja saudável é uma igreja que persevera nas orações. Repita comigo: oração. Olha só, verso 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como eu falei aqui no início, se tem um desafio para a igreja hoje, é ser uma igreja de oração. É ser uma igreja que ora. Eu estava conversando com o Roque na reunião dos homens, eu, o Roque, o pastor José Antônio, Jorge, e eu falei: como que é bom orar. Se você talvez não teve a experiência de orar de madrugada, tinha um dia para você orar de madrugada, irmão. É diferente. E se nós soubéssemos como é bom orar, como isso é uma chave espiritual, como nós somos privilegiados por orar, por poder falar com Deus. No Antigo Testamento, para as pessoas verem uma manifestação de Deus, tinha que ter um sacrifício, um cordeiro. Mas hoje eu e você, nós podemos fechar os nossos olhos e falar: Pai. E Ele está dizendo: fala, meu filho, eu te ouço. A oração. Mas nós estamos deixando essa doutrina espiritual. A oração não tem classe. A oração não precisa ter teologia. Não precisa ser pastor, mas onde você estiver, se você fechar os seus olhos com um coração sincero, com um coração quebrantado e contrito, a palavra de Deus diz que Ele não resiste. Eu estava conversando com um pastor no café de pastores. Ele estava me contando: pastor, como que é linda a oração. Ele estava contando a história de um homem, um empresário que chegou na sua igreja. Esse homem estava com um problema na sua saúde, acometido. E ele chegou para o pastor e falou assim: pastor, ora por mim. E o pastor virou para ele e falou: não, não vou orar por você não. Vou trazer uma pessoa aqui que vai orar. Essa pessoa é diferente, ela tem intimidade com Deus. E ele chamou lá uma irmãzinha simples da igreja dele, mas era aquelas irmãs do coque. Quem aqui conhece as irmãs do coque? Estão em extinção, mas ainda tem as irmãs do coque. Aí aquela irmã chegou lá, ele falou do problema dele, ela foi e colocou a mão ali na barriga dele, onde estava o problema.
se não me engano era um câncer. E aquela irmã começou a orar e ela falava Jesus, Jesus. Aí o pastor falou que aquele homem, empresário, começou a rir. E a irmã começou a orar no jeitinho dela, começou a falar com Deus, a orar, a bradar. E começou a orar, e orar, e orar. Só que daqui a pouco aquele homem já começou a chorar. Ele começou a sentir um negócio nele, ele começou a chorar. Deus, está acontecendo alguma coisa aqui, estou sentindo alguma coisa. Passou, o homem foi embora. Na semana seguinte ele voltou com o diagnóstico, estava curado. Aquela oração simples, sabe por quê, irmão? A palavra, Deus não resiste à teologia, não está isso na palavra. A palavra não diz que Deus ele não resiste à classe social, a dinheiro, a status, não. A Bíblia diz que Ele não resiste a um coração quebrantado, contrito e um espírito sincero. Aquela irmã, talvez ela não sabia falar, mas lá em cima Deus entendia tudo que ela falava, irmão. E é isso que nós precisamos entender. Se nós soubéssemos o privilégio de orar, irmão, quando nós falamos com Deus, Ele nos ouve. Muitas vezes nós falamos assim, olha, eu quero ter intimidade com Deus, mas você tem orado? Como que nós vamos ter intimidade com alguém que nós não conversamos, não nos relacionamos? É comumente eu ver pessoas chegando até mim com alguns problemas e nós conversamos. E a primeira coisa que eu falo, você tem orado? Você tem buscado na palavra? Porque às vezes nós buscamos em todas as fontes, em todos os meios, mas nós esquecemos que nós temos um Deus que nos ouve. Quando nós olhamos a palavra de Deus, como nós lemos aqui no capítulo 1, os apóstolos estavam há 10 dias orando sem cessar, com unanimidade, e o Espírito Santo desceu sobre eles. No capítulo 3, verso 1 de Atos, começa dizendo que Pedro e João, às 3 horas, eles estavam orando no templo. Eles tinham uma agenda de oração. Atos 4:31 vai dizer que a igreja sob perseguição ora, e o lugar treme, o Espírito Santo desce. Atos 12:5, Pedro vai estar preso. Ele está à beira do martírio. Mas a palavra de Deus vai dizer que a igreja começa a orar, e quando ela começa a orar, desce um anjo, arrebenta as portas da prisão e Pedro é liberto. É oração. Atos 16, Paulo e Silas estão na prisão. À meia-noite eles começam a orar. E ali começa a haver um temor, um terremoto. O guarda se converte. A oração, irmão, é a oração. E nós estamos aqui, se como igreja, nós queremos ser uma igreja saudável, uma igreja que vive o evangelho verdadeiro, nós precisamos orar. Oração. É por isso que nós começamos aqui orando. Quarta-feira nós teremos culto de oração. E pode ter 2 pessoas, mas nós vamos orar, irmão. Porque a oração é a chave da vitória. Olha a pessoa que está do seu lado e diga para ela, a oração é a chave da vitória. Terceira característica, uma igreja que tem temor de Deus. Repita comigo, temor de Deus. Olha só o que o verso vai dizer. Verso 43, em cada alma havia temor. Olha só, irmãos, não eram os apóstolos que tinham temor. Não eram os líderes que tinham temor. O texto está dizendo para mim e para você que em cada alma havia temor. Essa igreja está em constante crescimento, mas é uma igreja que teme ao Senhor. E é curioso que nós estamos vivendo uma geração, irmãos, parece que a palavra temor sumiu. A palavra do temor sumiu da nossa prática, da nossa vida. Havia um temor. As pessoas tinham temor. Logo à frente, em Atos, você vai ver que Ananias e Safira são fulminados. E a igreja fica com temor. E muitas vezes tem faltado temor para a igreja. Hoje nós não vemos mais ninguém com temor do Senhor, fugindo do pecado, mas parece que nós estamos cada vez mais relativizando tudo. Igreja é o local que pode tudo. Igreja pode viver com hipocrisia, com máscara, de forma descomprometida. Mas o texto está dizendo para nós que em cada alma havia temor. Não dá para ser igreja, irmãos, e viver uma vida descomprometida com o reino.
Não dá para ser igreja e viver uma vida de qualquer jeito, com máscara. Deus, Ele é amor, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso, com o qual nós devemos nos humilhar debaixo da sua potente mão. Não é à toa que a Bíblia vai dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Nós precisamos temer ao Senhor. E esse temor dessa igreja levava essa igreja a viver uma vida de santidade, de pureza e de piedade. Não é à toa, a quarta marca dessa igreja é a manifestação do poder e milagres. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitas vezes nós falamos que nós queremos ser uma igreja de avivamento. Uma igreja que vive sinais, prodígios, milagres, manifestação do poder de Deus. O Espírito Santo. Mas essa igreja, ela vivia isso. Mas ela vivia isso porque ela perseverava na palavra, ela perseverava na oração, ela tinha temor. E isso aí gerou uma atmosfera de poder, de milagre e de sinais. Eu pergunto a você, irmãos, por que nós não vivemos mais isso? Deus não é o mesmo? A palavra de Deus diz que não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Mas o que mudou foi a nossa relação com Deus. Quando essa igreja perseverava na oração, na palavra, ela viu os sinais sendo feitos. E hoje nós estamos vivendo dois extremos na igreja. O primeiro extremo é aquela igreja que não acredita em nada. Não acredita em milagre, não acredita em sinal, não acredita no Espírito Santo. E por outro lado tem aqueles que fabricam milagre. Fabrica milagre, faz propaganda na televisão. Mas essa igreja aqui, irmãos, essa igreja aqui é diferente. Essa igreja está vendo os sinais. 3.000 almas se converteram. Mas nós, a Igreja Batista Jesurum, ela é uma igreja que crê em milagres. Ela crê que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Essa igreja aqui tem que ser uma igreja que acredita que o Espírito Santo é real em nosso meio, ele se manifesta. É uma igreja que acredita que Deus ainda cura. Se tem aqui alguém doente, nós vamos orar, porque nós cremos que o Senhor ainda cura. Ele abriu o mar, ele curou o enfermo, ele fez paralítico andar. Deus é poderoso, irmão. Glória a Deus, aleluia. O problema é que nós queremos pegar Deus infinito, eterno, e colocar ele numa caixinha humana. E nós não vamos conseguir, irmão. Se tu está com uma dificuldade na tua vida, crê que Deus pode fazer. Se o teu problema é uma doença, crê que Deus pode te curar. Ele é poderoso. Ele é Deus, ele continua fazendo milagres. Todos os dias o sol nasce, isso é um milagre. Pessoas se convertem, isso é milagre. E nós precisamos crer que Deus ainda faz milagres. Quinto, uma igreja que tinha alegria e entusiasmo no culto. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com simpatia de todo o povo. A primeira coisa, eles tinham alegria e prazer de estar na casa de Deus. Irmão, vir à igreja não é um peso. O culto público não é uma agenda maçante. Gente, nossa, vou ter que ir para a igreja hoje, domingo. Estou cansado. Não! Vir à igreja é um privilégio. É um deleite. É uma honra. Nós estamos aqui reunidos em reverência àquele que é dono do universo, irmão. Aquele que te deu o ar que você está respirando agora. Aquele que te dá condições de você trabalhar e vestir essa roupa que você está vestindo, de comer, de se alimentar. Ele é dono de tudo. E Ele nos deu o privilégio de estar na casa de Deus louvando a Ele. Nos deu o privilégio de sentir seu Santo Espírito. Mas hoje parece que vir à igreja é um peso. Sabe, eu estava falando com alguém na reunião dos homens essa semana. Como que eu sinto saudade. Estava falando com o Tiório quando a gente estava indo lá para Cordeiro. Como que eu sinto falta daquele tempo que eu era jovem, que a gente tinha prazer de estar na igreja, irmão.
Tinha culto terça, quinta, domingo. Estava no ensaio. A gente queria servir. Era um privilégio. Mas hoje nós estamos diminuindo nossos cultos. Porque ninguém mais quer vir para a igreja. Depois da pandemia, a gente faz uma live e a gente acha que a gente está participando da igreja de casa. Assistir um filme te faz participante do filme? Não. Você está assistindo o filme. Mas você não é o ator que está participando do filme. Assim como você vê o culto de casa, você não está participando do culto, irmão. O culto acontece aqui. E nós precisamos entender, irmãos, que estar na igreja é um deleite, é um prazer. A gente sabe que os irmãos têm dificuldade. Não é disso que eu estou falando, não. Mas estar aqui precisa ser um prazer, um privilégio, uma honra de servir ao Senhor. A Bíblia está dizendo para mim e para você que aquela igreja ela tinha alegria, ela tinha prazer de estar na casa de Deus. Não é à toa que o salmista vai dizer: mais vale um dia em tua casa do que em outras partes 1000. Preferiria estar à porta da casa do Senhor do que nas tendas da iniquidade. Davi, um homem que tinha tudo, um rei, tinha palácios, mas ele disse que mais valia um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em outras partes. Essa igreja, ela tinha um louvor contagiante, diariamente perseverava unânimes no templo. Aí vai terminar dizendo: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Isso é lindo, irmão, que a Mayre celebrou aqui e contagiou a gente. E ser igreja é isso. Igreja não é um culto fúnebre. Igreja não é uma cerimônia de funeral, irmão, não. Tem igreja que acha que o culto é uma cerimônia pesada. O povo está carro no culto. Senta igreja, irmão, meu Deus. Tu prega, o povo não se alegra, não bate palma. Só que a Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. O culto tem que ser alegre. Ele é a nossa alegria. Talvez você diga: pastor, mas essa igreja devia estar com tudo bem, então eles estavam se alegrando, estava tudo tranquilo. Não, irmão. Essa igreja está vivendo um tempo de perseguição. Logo aqui você vai ver Estevão sendo apedrejado, primeiro diácono sendo apedrejado. Você vai ver esse Tiago tendo a sua cabeça cortada, Pedro sendo preso. Mas era uma igreja que estava louvando e se alegrando, independente das circunstâncias. Os crentes estavam sendo torturados, sendo mortos, mas eles se alegravam em Deus. E nós precisamos entender, irmão, que a nossa alegria não está nas circunstâncias. A sua alegria não está quando você está empregado, ganhando bem. A sua alegria não está quando você passa no Enem. A sua alegria não está ligada quando você está ganhando dinheiro, não. A sua alegria é uma pessoa. A sua alegria é Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. É isso. É por isso que nós nos alegramos aqui. É por isso que a Mari falou: vamos pular, vamos dançar. Porque a nossa alegria está no Senhor Jesus, Ele que deu a vida por nós, que morreu por nós, e nós estamos aqui por Ele. É isso. Por isso que nós temos que celebrar, porque nós estamos aqui respirando. Em um mundo que há morte, que há doença, nós estamos aqui saudáveis. Num Brasil onde milhares de brasileiros estão passando fome, nós estamos alimentados. Ele tem cuidado de nós. Sexto, essa igreja, ela valorizava a comunhão. Repita comigo: comunhão. Coinonia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esses crentes aqui, irmãos, eles tinham prazer de estar juntos. E quem me conhece sabe que tem um negócio que eu quero valorizar e que eu tento sempre colocar nessa igreja: a comunhão. Sabe por quê, irmão? Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas chegam na igreja e você entra na igreja e sai, ninguém fala nem com você. Nós estamos vivendo um tempo em que o pastor não conhece mais as ovelhas. Na igreja, a pessoa passa na rua: graça e paz, pastor, graça e paz. O pastor nem conhece mesmo. Não há comunhão.
As pessoas não se conhecem. Por isso que eu falo sempre, irmãos, vamos estar em comunhão, vamos fazer reunião dos homens, vamos fazer reunião das mulheres, vamos fazer um almoço na igreja, vamos no batismo, fazer aquele churrasco maravilhoso, conversar. Porque o salmista vai dizer, tão bom e quão suável é que os irmãos vivam em união. Nós precisamos disso. O pastor Hernandes Lopes, ele diz que a comunhão da igreja é a primeira plataforma evangelística. Quando a pessoa entra por essas portas, antes dela ouvir a pregação, antes dela ouvir o pastor, o primeiro evangelismo que nós fazemos é quando você aperta a mão dela, você dá um abraço nela. Quando você diga para ela, seja bem-vindo, com aquele sorriso maravilhoso. Nós precisamos voltar para isso, irmão. Voltar a nos conhecer na igreja. Voltar a nos importar um com o outro, saber o que o outro está passando. Quando alguém está passando um problema, você está ali e diz, eu vou orar com você, meu irmão. Eu estou aqui contigo. Você não está sozinho nessa batalha. Sabe, irmãos, quantas pessoas vêm ao culto, vão a cultos e sabe, ninguém se importa com elas. O mundo está vivendo uma indiferença. Se tem algo que está acabando, irmãos, com a nossa relação, com o nosso relacionamento interpessoal, com famílias, com casamentos e com a igreja, é o celular. Hoje nós nos comunicamos apenas por WhatsApp. Você notou que hoje, se alguém liga pra gente, a gente já fica chateado. Por que essa pessoa está me ligando? Não gosto de ter ligação porque não mandou uma mensagem. Eu sou do tempo que quando nós íamos desfazer uma amizade doía. Quem é mais velho aqui, tem mais de 30, sabe disso. Quando você parava de falar com um amigo, aquilo te doía. Poxa, parei de falar com o ciclano, com o beltrano. Você ficava mal. Mas hoje nós fazemos uma amizade, sabe como? Nós vamos lá no nosso Instagram, deixar de seguir. E você desfaz uma amizade. Sabe por quê? As nossas relações estão ricas. Se desfaz facilmente. A gente não cria mais vínculos, não cria mais afetos. Não valoriza-se mais relacionamento interpessoal. Esse dia eu estava em casa, eu estava lá estudando, a Elaine estava do outro lado, a Elaine foi e mandou uma mensagem pelo zap dentro de casa. Eu nem respondi, irmão. Porque ela veio, por que você não respondeu a mensagem? Eu falei, porque a gente está aqui em casa. Isso não vai acontecer aqui, de um falar com o outro pelo WhatsApp. Porque hoje tem família se comunicando pelo WhatsApp dentro de casa, irmão. E por isso nós não estamos mais criando vínculo, relacionamento. Isso é uma maldição que está vindo, destruindo famílias, destruindo igreja. Não aceite isso, irmão. Ser igreja é ter uma participação mútua, é nós nos relacionarmos, é nós criarmos vínculos, é um dizer para o outro, eu estou com você, independente da situação, estou orando por você, você está com problema, eu estou aqui. Ser igreja é isso. Esse mundo pós-moderno, irmão, está a todo momento nos separando um do outro. Não deixa mais nós criarmos afeto. Mas isso não é bíblico. A Bíblia nos ensina o valor da comunhão. Por isso que eu acho Jesus maravilhoso. Jesus, no seu ministério, ele passava mais tempo na mesa, nas refeições, do que no culto pregando. Você vai ler todos os evangelhos e você vai ver Jesus em muitas mesas. Poucas vezes no tempo, porque Jesus valorizava a mesa, valorizava a comunhão. Tem um livro muito bom chamado A Experiência da Mesa. Mesa é um lugar de cura, irmão. A mesa, quando nós nos sentamos e nós temos aquele tempo de refeição ali juntos, aquilo ali cura, liberta. Por isso que eu sempre falo, irmãos, valorize a mesa com sua família. Valorize o tempo de mesa com a sua família. Hoje tem pessoas que um almoça na sala, outro almoça no quarto, outro almoça no sofá vendo televisão. Não, senta na mesa. Quando eu me casei, eu sempre conto isso aqui. Quando eu me casei, nós fomos para uma casa de 3 cômodos. A situação estava difícil na época. E nossa cozinha era americana, era pequenininha, mas a gente comprou uma mesa que a gente abria, e quando abria ela não tinha como passar, mas a gente já botava tudo ali, a gente abria a mesa e sentava. Mas desde que a gente se casou, a gente definiu, aqui na nossa casa nós vamos ter tempo de mesa.
todas as refeições nós nos sentamos à mesa. Porque mesa é lugar de comunhão. E a igreja é lugar de comunhão. Hoje nós estamos aqui no dia da ceia. Ceia fala de comunhão. Porque na noite que Jesus foi traído, ele se sentou à mesa com seus discípulos. E ali começou a cura. Porque antes de sentar à mesa, a Bíblia vai dizer lá em João, que pouco antes os discípulos estavam discutindo quem era maior no reino dos céus. Um queria se sentar à direita de Jesus, outro à esquerda, e Jesus pega, e quando eles chegam naquele local, no cenáculo, Jesus pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Quem fazia isso era um servo, mas Jesus estava ensinando para eles que quem quiser ser o primeiro, que seja o último. O valor de servir. E ele começa a lavar os pés dos discípulos. Deus encarnado, Criador do céu, da terra, do universo, ele tomou a forma de servo e lavou o pé de homens pecadores. Ele lavou o pé daquele que ia cair, lavou o pé daquele que ia negar, lavou o pé daquele que nem ia crer, tem que saber para crer. E aí, às vezes a gente acha que é muita coisa, né? Às vezes a gente acha que a gente é muita coisa, quando Deus, ele pega uma bacia, irmão. Em qual religião do mundo você vai ver o Deus Todo-Poderoso fazendo isso? E é lindo, sabe por quê? Quando ele chega naquele cenáculo, naquela mesa da ceia, a última ceia, ele olha para aqueles homens cheios de defeitos, assim como eu, como você, cheios de falhas. Mas ele olha e Deus, Jesus, Deus encarnado, olha para eles e diz assim: desejei ansiosamente comer essa ceia com vocês. Nessa noite ele está olhando para mim e para você, pessoas falhas assim como todos os discípulos. E ele está dizendo: desejei ansiosamente estar essa mesa com vocês. Isso é ceia. Por isso que a característica de uma igreja saudável é a comunhão. Ele continua, já estou terminando. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles tinham desapego de bens e apego às pessoas. Sabe, irmãos, como a nossa geração tem valorizado coisas e não tem valorizado pessoas. Quando o texto nos ensina que mais importante é pessoas e não coisas. Eles estavam repartindo pão, distribuindo entre todos que tinham necessidade. Eles estavam nos ensinando que uma igreja saudável tem que ter um papel social. Ela impacta positivamente. Essa igreja ela está comprometida com o reino, com a verdade. Essa igreja não é uma igreja legalista, não é uma igreja farisaica. Os crentes são alegres, são festivos, mas eles contagiam a sociedade. Eles têm um papel na sociedade. Eles têm um comprometimento com o pobre, com o órfão, com a viúva. É uma igreja que tem um papel social. Os maridos dessa igreja são os melhores maridos. Os empregados são os melhores empregados. Os funcionários são os melhores funcionários. Os pais são os melhores pais. E é como eu já preguei aqui várias vezes, a maior pregação que nós temos não é com as palavras, mas é com a nossa vida. A adoração não é a música que você canta aqui no domingo, mas é a vida que você leva na segunda-feira. O maior testemunho que nós temos é a nossa vida. É na segunda-feira, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola, quando ninguém está vendo. E essa igreja, ela está marcando a sociedade por o seu testemunho. A vida da igreja atrai o mundo. Nós não vamos atrair pessoas aqui para dentro, botando luz, botando coisas que o mundo oferece. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que a igreja, quando ela é diferente do mundo, ela involuntariamente o atrai. O mundo está esgotado, as pessoas estão esgotadas de tudo que o mundo oferece. E as pessoas vêm para cá buscando algo diferente. Se nós oferecermos aqui o que o mundo está oferecendo, irmão, nós seremos uma igreja falida. Mas essa igreja, ela está crescendo, mas crescendo saudável. A Bíblia diz, termina dizendo o texto que nós lemos,
Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Pedro prega 3.000, depois vem mais 5.000, o evangelho vai se expandindo, a igreja vai crescendo. Infelizmente, nós estamos vendo no Brasil uma numerolatria. Pessoas que acham que ter muitos números na igreja é sinal de ser bem-sucedido. Querem crescer a qualquer custo e querem oferecer tudo que o mundo oferece para a igreja crescer. Vamos mudar a mensagem. Essa mensagem é muito dura. Vamos dar um leitinho. Não, vamos massagear o ego das pessoas, o egocentrismo. Vamos pregar o que o povo quer ouvir, teologia da prosperidade. Venha para cá e vai estar tudo bem na tua vida. Não. Não é assim. Porque a Bíblia diz que da mesma forma que sofre o ímpio, sofre o justo. Estar aqui não é imunidade contra as intempéries da vida, mas estar aqui é você saber que em meio à dificuldade você tem um Deus que você pode contar, que é um socorro bem presente na hora da angústia. Não prega graça, não prega arrependimento, não se prega justificação pela fé. Se prega um paraíso aqui na terra, mas não se prega um paraíso do céu. E ao mesmo tempo nós vemos também pessoas que acham que crescimento é ruim. Não. A nossa missão aqui, irmão, é esvaziar o inferno e encher o céu. Você tem um papel social. Você tem um papel de ser alguém que prega o evangelho. Essa igreja vai crescer, irmãos, eu creio nisso. Mas ela vai crescer saudável. Mas como essa igreja vai crescer através de você. Não é através de mim somente. A lei mais certa que tem é a lei da semeadura, irmão. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. E se nós plantarmos a semente da palavra, quando nós pregamos, quando nós convidamos, quando nós damos o nosso testemunho, aí sim os frutos virão, esse ministério vai crescer. Existem pessoas que vão vir para essa igreja através de você, irmão. Só estão esperando você convidar. Você falar assim, vamos lá na minha igreja domingo, Deus tem uma palavra para você. Existem pessoas no seu trabalho que estão esperando só você pregar o evangelho e dizer para elas, Jesus te ama, Ele morreu por você. Existem pessoas que estão precisando somente de um abraço. E é você que vai dar esse abraço. Sabe, irmãos? Essa igreja tinha 3.000 membros. Aqui, numa pregação. Mas após ela foi crescendo, crescendo, chegou a Roma, chegou a Ásia, chegou até nós. Deus procura aqueles que estão dispostos a pregar a sua palavra. Quando há alguém disposto, o Espírito Santo faz a obra. O texto está nos dizendo que Deus ia acrescentando. A nossa missão é pregar. Quem faz a obra crescer é Ele. A obra é dele. A obra não é minha, a obra não é dos diabos. A obra é dele. A minha oração é que você saia daqui entendendo que você tem um papel. Ele te deu uma missão. Quem encontra o Evangelho não encontra um local para se encher de bênção. Quem encontra o Evangelho encontra uma missão. Como nós pregamos aqui há 2 semanas, de ser sal da terra e luz desse mundo. Quando nós encontramos Jesus, nós encontramos o ID por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E Ele te chama para isso. Eu peço a Deus que a Igreja Batista de Jesurum seja essa igreja remanescente. Essa igreja que é comprometida com a palavra. Enquanto muitos vão se perder. Porque Mateus 7,21 diz que naquele dia chegarão a Ele e dirão: Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome operamos maravilhas, em Teu nome cantamos, pregamos. Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas no meio disso vai ter uma igreja santa, pura. Uma igreja de pessoas cheias de defeito como eu e com você, mas uma igreja comprometida com a palavra. Uma igreja que perseverava na oração, perseverava na comunhão, que tinha temor do Senhor. E é essa igreja que Ele virá para resgatar. Às vezes nós nos assustamos com o mundo. Vemos uma operação que resulta em 100 mortes. Nós falamos: que isso, Senhor? Isso só confirma aquilo que Jesus profetizou.
tempos são difíceis. A volta está próxima. E a pergunta que eu faço é: você tem sido igreja de fato, de verdade? Ou você tem sido mais do mesmo? Essa palavra é dura, mas os tempos estão próximos. Ele está voltando. Nós possamos esperar por Ele e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, eu estou pronto. Eu entendi o que é ser igreja. Eu entendi o que é ser um discípulo. Sabe, irmão, nesse mês nós fazemos 5 anos. Entenda isso. Possamos ser essa igreja comprometida com a palavra, com a oração, com a comunhão. Uma igreja que se preocupa um com o outro, que olha para o outro como irmão. Uma igreja que não negocia os valores da vida, a palavra. Essa igreja que ele procura. Esses 5 anos, eu costumo dizer que esse ano foi o ano da reestrutura. Mas agora vem um ano de levantar os tijolos e alargar as tendas. E Deus conta com você. Essa obra vai crescer à medida que nós entendemos o que é ser igreja. Amém? Hoje é noite de ceia. E a ceia fala de comunhão. Nós nos reunimos aqui por 2 motivos, irmãos. Para ter comunhão com Ele e para termos comunhão uns com os outros. Hoje nós nos assentamos à mesa e nós dizemos para Ele assim: Senhor, eu me lembro do teu sacrifício. A ceia não é uma simples liturgia, um cultozinho diferente, comer um pão e beber um vinho. Não. A ceia é uma ordenança. Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Quando nós nos reunimos aqui na ceia, nós estamos cumprindo uma ordenança. Por isso, nós estaremos reunidos agora, dizendo para Ele assim: Senhor, eu me lembro do teu sacrifício. Eu me lembro que um dia eu estava perdido dos meus pecados, mas o Senhor, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Ele aniquilou sua forma divina, sem ter de carne, morreu por mim, ressuscitou e derramou o teu Espírito Santo. É por isso. Quero convidar você a ficar de pé, quero chamar o ministério de louvor, quero chamar os diáconos, Juliana e Cíntia. Eu quero convidar todos vocês a participarem da ceia. Por muito tempo a igreja, ela pulava pessoas na ceia. Ela dizia que talvez um ou outro não pudesse participar, mas aqui nós fazemos a ceia aberta. Todos podem participar. Talvez você diga assim: pastor, mas por que isso? Porque a Bíblia diz que na noite em que foi traído, Ele repartiu o pão. Em 1 Coríntios 11, Paulo vai dizer que na noite em que foi traído, Ele repartiu o pão. Ele estava ali reunido com homens falhos, como eu falei, como eu e você, pecadores que queriam negar, queriam trair. E aquele que podia condenar todos eles, Ele lava os pés dos discípulos. E após lavar os pés dos discípulos, Ele diz: desejei ansiosamente comer essa ceia com vocês. João 13 vai dizer que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele ama você. E se Deus, aquele que poderia condenar e dizer para aqueles homens: olha, você não pode comer esse pão, você vai me trair, você vai me negar. Se Ele, que era puro, que era santo, repartiu o pão, quem sou eu, que são diáconos, para dizer para você que você não pode participar da ceia? A vontade dele nessa noite é ter comunhão com você. Deus é um Deus relacional. Lá no Éden, quando Deus cria Adão, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus ia se relacionar com Adão. Veio o pecado, fez uma separação entre Adão e Deus. Adão se afastou de Deus, mas o desejo de Deus era tanto de se relacionar com Adão que Ele manda um plano de redenção, Ele manda Jesus Cristo. Jesus morre por mim, por você, e hoje, irmão,
Nós não precisamos de um templo, nós não precisamos de tabernáculo, nós não precisamos de sacerdote. Aí onde você está, você fecha os seus olhos e o Espírito Santo te visita. Sabe, irmãos, Ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele quer se relacionar com você. Ele quer te encher. Sabe, um Deus tão grande, mas um Deus que se relaciona com humanos pequenos como nós. Talvez você chegou aqui essa noite e você fala assim: pastor, não tenho valor, ninguém me vê. Agostinho de Hipona diz: quer saber o seu valor? Olhe para a cruz, você vale um Deus crucificado, Ele morreu por você. O louvor vai estar cantando louvor, e quando eles vão estar louvando, os diáconos vão estar distribuindo a ceia. Depois de orar, eu quero que você pegue esse pão, pegue esse cálice. Mas quando você pegar esse pão, esse cálice, eu quero que você olhe para a cruz. Você olhe para Jesus. Ele morrendo na cruz, Ele dizendo assim: olha, eu te amo. A cruz foi o último argumento de Deus dizendo para mim e para você: você é amado. Ainda que o mundo não se importe com você, ainda que seu pai não se importe com você, ainda que seus irmãos ou qualquer pessoa não se importe com você, Ele te amou, Ele te ama e Ele quer se relacionar com você. Pai, aqui está o pão, Senhor. O pão que representa o Teu corpo, Senhor. Corpo que foi moído, corpo que foi sacrificado. Corpo que sofreu a dor do martírio, do azorrague, Senhor. O chicote não era seu, o chicote era meu, era de pecadores. O Senhor não tinha pecado. A cada chicotada a carne saía do Senhor, sangue saía do Senhor. Mas o Senhor foi até o fim. O Senhor mesmo suportando uma dor humanamente impossível, o Senhor olhava de lá, o Senhor via cada pessoa que está aqui, Senhor. Aqui está o cálice que representa o Teu sangue. Sangue que foi invertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. É através desse sangue que nós somos curados. É através desse sangue que nós somos lavados. É através desse sangue que hoje nós oramos e o Senhor nos ouve. É através desse sangue que não há separação entre nós e o Teu Espírito. É através desse sangue que o Senhor nos enviou o Consolador e nós podemos sentir essa presença maravilhosa, Senhor. E nós somos gratos ao Senhor, nós apresentamos esses elementos a Ti. Que nesse momento nós possamos, ó Pai, fazer isso como um memorial, olhando para a cruz e lembrando que nós somos amados. Lembrando que um dia o Criador do Universo, o dono de todas as coisas, aquele que não foi inserido na história, mas aquele que é a história, morreu por nós. Nós te agradecemos, Senhor, por isso. Nesse momento o Ministério de Louvor está cantando, os diáconos vão estar distribuindo os elementos. Eu quero que você pegue e que você comece a orar. Que você comece a lembrar da cruz, lembrar do Senhor e do seu sacrifício por você. Pela minha vida
está com a sua família aí, você abraça a sua família. Se você não estiver com nenhum familiar seu, estiver com um amigo, abrace ele. Ou se você não estiver com a sua família, você está aqui em família. Essa igreja é uma família, amém? Abrace quem está do seu lado, porque nele nós somos um. Nós somos a família, o corpo de Cristo aqui na terra. Eles perseveravam na comunhão. E a ceia fala de comunhão, amém? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, ele vai dizer assim: porque eu recebi o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Nesse momento eu quero que você levante esse pão. E quando você levantar esse pão, você fecha os seus olhos e você olha para a cruz. Você olha para aquele momento em que Jesus estava sendo castigado, em que o azorrague estava sendo lançado sobre as suas costas. O azorrague era um chicote com tiras de couro e pedaços de ossos nas pontas. Cada chicotada que Jesus tomava, pedaço de carne saía dele. Mas ele suportou a dor. Na cruz, ele carregou aquela cruz na via cruz. A cruz era pesada porque ali estavam os meus pecados e seus pecados. Mas ele suportou aquele peso porque ele olhava e ele via a mim, ele via você. Ele te amou. Você quer saber o seu valor? Olhe para a cruz. Ele entregou o seu corpo por você. Por isso eu quero convidar você a participar do pão nessa noite. Mas você lembrando que você é amado, que Ele entregou o seu corpo por você. Participemos todos do corpo. Semelhantemente, ele pegou o cálice. Ele disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Toda vez que beberem deste cálice, comerem deste pão, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse cálice representa o sangue de Jesus. Naquele dia, sangue saía de Jesus. A cada chicotada, sangue saía das suas costas. Quando pregaram as suas mãos na cruz, sangue saiu das suas mãos. Ao pregarem seus pés, sangue saiu dos seus pés. Sangue saiu de sua cabeça porque colocaram uma coroa de espinhos nele. Mas tudo isso não era suficiente. Então o soldado romano pegou uma lança, perfurou o coração de Jesus e ali saiu até a última gota de sangue. Sabe, irmãos, o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que Ele te amou sem reserva. Ele está dizendo que Ele deu até a última gota de sangue por você. Ele foi até o fim por você. Os cravos não pararam Jesus. A cruz não parou Jesus. Os soldados romanos não pararam Jesus. Mas Ele olhava, Ele via você. Ele via você aqui. E Ele estava dizendo: eu te amo. Eu vou até o fim porque eu te amo. Você é amado por mim. Se um dia o pecado nos separou de Deus, através desse sangue, nós somos reconciliados com Ele. É através desse sangue que você tem os seus pecados perdoados. É através desse sangue, quando você ora e você pede perdão, Ele te perdoa. E ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão mais alvos do que a branca neve. É através desse sangue que o Espírito Santo dele vem, nos abraça. Por isso, nessa noite, em comunhão, eu quero convidar você a trocar o cálice com seu irmão e dizer para ele assim: foi por você. Troque com seu irmão e diga para ele assim: foi por você, meu irmão, você é amado. Profetiza sobre a vida dele, diga assim: você é amado por Deus, você é abençoado. Libere palavras sobre a vida dele.
Aleluia. É esse sangue que nos une, irmão. É esse sangue que é a comunhão. Aleluia. Participemos todos do sangue de Cristo, que é representado nesse cálice. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado porque um dia o Senhor morreu por nós. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia nós estávamos condenados nos nossos pecados. Mas o Senhor morreu por nós. Obrigado porque um dia o Senhor sofreu o castigo. O Senhor sofreu um chicote. O Senhor sofreu os cravos. O Senhor sofreu na cruz. Mas o Senhor foi até o fim porque o Senhor nos amou. E nós somos gratos, meu Pai. Gratos porque nós somos amados pelo Senhor. Ainda que o mundo tente nos dizer que nós não somos nada. Ainda que o mundo diga que nós não somos amados. Nós sabemos que nós somos amados pelo dono do universo. Por aquele que criou os céus e a terra. Por aquele que criou todas as coisas. O Senhor nosso Pai, Jesus Cristo. Aleluia. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós somos livres. Nós não precisamos de mandinga. Nós não precisamos de sacrifício. Nós somos livres, libertos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, o primeiro, o último, o Alfa, o Ômega, aquele que vai voltar e vai nos resgatar. Amém? Seu um forte aplauso, Senhor, você que é livre. Aleluia. Aleluia. Sim, esse sangue lava mais alto. Aleluia. Aleluia. Vem chamar aqui o pastor Cláudio para estar orando. Pegar a nossa semana na mão do Senhor. E após estar aí interpretando a nossa apostólica. Glória a Deus. Todos os irmãos bastante gloriosos. Amém? Põe a mão no seu coração. Estaremos orando agora. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra nesta noite, Pai, através dos louvores, através, Senhor, dessa mensagem, através da ceia. Ó Deus, muito obrigado por falar aos nossos corações. Senhor, que tu possas agora, Senhor, nos levar, Senhor, para os nossos lares, Senhor, sob a tua proteção, nos guardando, nos protegendo, Pai, de todo mal, nos dando uma semana, Senhor, repleta de bênçãos, Pai, com portas abertas, com cura, com libertação, ó Deus, e que possamos, Senhor, cada vez mais, Senhor, estar entronizado em união, Senhor, em comunhão, juntos com a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por tudo. Amém. 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 Eu vou dar a bênção, mas após a bênção, assim que terminar a bênção, você vai abraçar pelo menos 3 pessoas. E você vai liberar uma palavra de bênção para a semana dessa pessoa. Você vai desejar saúde, prosperidade, a bênção do Senhor. Amém? Deixa Deus te usar. Aleluia. Tenta essas mãos para cá. O amor, o maior amor do mundo, a essência do amor está em Deus. Esteja com a igreja. Que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, esse favor imerecido, nos alcançou.
e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus, esse que desceu em Pentecostes, continua descendo sobre nós, seja com todos que aguardam a volta de Cristo, que é a nossa esperança, e todos digam amém. Abraço pelo menos 3 pessoas, aleluia. Maravilhosa graça.